A paz do Senhor, amado. Mais um vídeo para honra e glória do nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre infidelidade, sobre o adultério, a prostituição. Algo que tem acabado com famílias. Algo que tem destruído casamentos, namoros, noivados. E, gente, hoje, para muitos, parece algo comum. E quando eu falo para vocês sobre músicas seculares, que é as músicas que a gente considera do mundo, não é por conta de ser cantores que vão lá, canta num show, isso e aquilo, e é fora do que canta as músicas da igreja, não. Cada vez mais as músicas elas têm levado mensagens. E a palavra do Senhor, ela fala sobre o poder das palavras. Ela fala sobre o poder do que sai da nossa boca. E cada vez que você está em um ambiente onde você canta a mesma coisa que aquelas pessoas estão cantando, onde você introduz aquilo na sua vida, ela passa a passar parte disso, a fazer parte da sua vida. E eu tenho certeza que algumas vezes o seu marido, sua esposa que saiu de casa, seu cônjuge que saiu de casa, ouvia isso. E, gente, o Satanás, ele tá tão com fúria das famílias que ele tem usado cada vez mais coisas. Só que o seu marido, sua esposa, ele não contava com o sofrimento que ele vai ter. O sofrimento que ele vai ter perante as escolhas erradas. Ele vai passar por dificuldades horríveis, por dores horríveis. A traição, ela é uma maldição na vida de uma pessoa. Aquela pessoa que ela trai, aquela pessoa que é adúltera, a pessoa que se prostitui. Quando eu falo se prostituir, eu falo no sentido de, por exemplo, irmão, mas se prostituir não é ter o sexo por dinheiro? Amados, não somente isso. A vez que você faz sexo com alguém que não é o seu marido, não é a sua esposa, e que você está ali tendo uma relação extraconjugal, você precisa entender que você está pagando isso com sua alma para Satanás. Porque a Bíblia é clara, a Bíblia tem leis, a Bíblia, Deus deixou a lei do homem, Deus deixou a lei espiritual também. Então elas precisam ser cumpridas, sabe? Nós precisamos entender qual é o peso do adultério, o peso da prostituição na vida do ser humano. A infidelidade, ela machuca pelo menos 3 pessoas no relacionamento. Nem todas ao mesmo tempo ali, sabe? Quem foi traído sofre a partir do momento que descobre. Ou seja, 97% das pessoas que entram aqui no deserto já entram descobrindo que foi traído. Já entra com a descoberta da traição. E aí, o momento que ela descobre ali, ela traz diversos sentimentos. Dentre eles, a sensação de insuficiência. E a partir daí vem os conflitos. Quais são os conflitos que ela passa para perdoar a pessoa e para assumir o fim dessa relação? Porque nenhum ser humano está apto a lidar com uma traição. Ele não sabe como agir, o que fazer nesse momento. Então, quando você descobre uma traição, talvez, ali por não ter sabedoria, você chega ao ponto de expulsar a pessoa de casa, ou você sai de casa, ou você vem fazer um barraco, você vai em cima da OM, do OH, vai fazer algo que depois você vai se arrepender. E quem está traindo sofre também, amados. Mesmo sem ele se dar conta, ele sofre. Eu vou falar, por exemplo, do caso das pessoas que começam a trair, já estando ainda no casamento, tá? E ele ali, desde o momento em que ele começa a trair, sendo o sofrimento de elaborar, de sustentar aquela mentira, ele já começa a sofrer ali, porque é mentira atrás da outra, e a mentira é um peso muito grande no mundo espiritual. E aí ele tem que disfarçar os sentimentos pela nova paixão, porque é uma paixão, tá? Paixão, vocês sabem que aquilo lá que é uma coisa que... um fogo de palha, sabe? Você coloca um fogo num papel, é uma paixão, ele vai apagar. Acabou o papel ali, vamos supor um palito de fósforo. Você risca um palito de fósforo, ele vai pegar fogo ali.
e ele vai acabar o fogo. É isso uma paixão, não é amor de verdade. Não é amor de verdade. Amor de verdade é escolher, passar por dificuldades, é escolher todos os dias estar com aquela pessoa, formar família, é escolher estar na tristeza, na alegria, é passar pelo que você está passando para buscar o relacionamento, para buscar a renovação, a restauração. Amados, um amante jamais lutaria por uma relação. Um amante jamais se empenharia tanto em oração e jejum para lutar por uma restauração. Porque ele já vai saber, primeiro momento que ele buscar Deus, ele já vai saber que aquela relação não é para ele. Então essa pessoa, ela começa a elaborar as mentiras, ela começa a disfarçar os sentimentos pela paixão. Ela começa a simular uma convivência no relacionamento. Por exemplo, fingir que tá tudo bem. No qual ela foi aberta uma porta de quê? Deslealdade. E quando é descoberto, sofre pela consequência do término, ou para provar o merecido perdão. Essa parte vai chegar no momento em que seu marido ou sua esposa tiver as escamas tiradas. Ele vai sofrer. Ele vai... Gente, eu tenho muitos e muitos relatos de homens, de mulheres que hoje procuram as esposas e os maridos falando que tá passando por dificuldade, tá passando por depressão por conta do que fez. Ela se sente suja, talvez dá um tempinho, depois que seu marido e sua esposa descobre o que fez de errado, sabe, todos os erros, talvez vai ter um tempinho nesse meio tempo, vai dar um tempinho ali, para quê? Para ele começar a assimilar o quão horrível ele foi. E talvez ele sinta nojo dele mesmo. E ele fala assim, ai, talvez eu não mereça mais essa mulher, esse homem. Só que Deus, ele vai trabalhando no coração desse homem, dessa mulher. E aí ele vai começando a compreender que o pecado dele pode ser perdoado. E que ele pode buscar a restauração da família dele. Eu tô falando no caso daqueles que traíram, daqueles que foram embora, daqueles que não querem mais o casamento. A outra pessoa também sofre, gente. A amante também vai sofrer desde o início. Porque vê a pessoa amada indo para outros braços. Por exemplo, você acha que você está numa paixão fervorosa por alguém e você vai querer ela todo dia ir embora para casa dela com a outra mulher, com outro homem? Não, você não vai gostar. E é o que acontece com os amantes. Eles passam por isso também. Só que eles ainda não assimilaram que é errado essa situação, mas eles sofrem também. E aí eles vivem na angústia pela dúvida de saber que será um dia vai ser o amor oficial ou não. Entendeu? E é por isso que Satanás usa eles, para lutar para ter esse homem, essa mulher fora de casa. Então essa luta, gente, não é contra a carne. Essa luta é contra o mundo espiritual. Então vocês precisam também orar pelos amantes. E por que você deve estar se perguntando, por que o marido, a esposa que sai trai? Por que as pessoas traem? Porque eles não têm a certeza e não sentem amor de verdade pelaquela pessoa, ao ponto de largar o marido, a esposa, ao ponto de largar aquela pessoa que andou junto lado a lado. Eles não têm essa coragem, eles não têm essa facilidade. Por isso que muitos traem ainda estando em casa. Então, amados, é aquela luta que eu falo pra vocês. A luta da carne contra o espírito. Nesse momento que essa pessoa tá se envolvendo com outra pessoa, o que tá prevalecendo? A carne. A carne dela tá prevalecendo. Então, o que acontece? Acaba Satanás entrando e fazendo a vira-volta ali na cabeça do homem e da mulher. E aí eles passam a querer a amante de qualquer jeito. Mesmo não sentindo amor, mesmo sendo apenas paixão. E aí que vem a destruição, gente, porque ninguém consegue usar um sapato 35 calçando 39. Não cabe no pé. Aquela relação, aquele momento não cabe para aquela pessoa. Não cabe. Então, assim, gente, é necessário que vocês compreendam que existe 3 pessoas sofrendo disso. Sabe, tem muitas pessoas aqui que falam, ai, eu tô sofrendo e ele não tá passando por nada. Gente, seu marido ou sua esposa passa sim. Os amantes vão passar, porque no momento em que ele estiver no ápice da paixão, as escamas do seu marido vai cair, essa pessoa vai ter que se ver sem essa outra pessoa que tava ali no oba-oba. Então vão sofrer sim.
Você precisa entender. Você precisa entender que existe sofrimento de todos os lados. Só que você precisa entender que Deus está do lado certo. Ele está do lado da família. Ele está do lado que ele prometeu para você que ele vai restaurar. Então, amados, hoje essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. A mensagem de falar para vocês que Deus é justo. Satanás, ele pode ter envolvido seu marido e sua esposa numa mentira, mas Deus é justo. E quando a verdade cair, vai ser difícil. Vai ser difícil pro outro lado. E você já vai estar curado, porque é o que eu falo. Enquanto marido e esposa não volta, luta para restaurar a sua vida. Você precisa estar preparado para receber esse homem, essa mulher. Fiquem todos na paz, amados.